Olá! Hoje é quinta-feira, primeiro dia do segundo semestre, primeiro dia de julho de 2021. Inverno paulistano brabo, frio, é isso aí. E eu venho aqui agradecer a força que você está me dando. Você que me segue, você que sabe que eu sou independente, que eu não sou imparcial. Eu tenho lado, mas sou independente. Não sirvo a governo, não sirvo a oposição, não sou petista, não sou esquerda, não sou direita, não sou tucano, nada disso. Eu sou um jornalista que fico aqui dando a minha opinião. Pode gostar de alguém, pode não gostar de alguém, mas não tem nada que... Nunca dei uma opinião vendida ou comprada, tá certo? Pois bem, esse fim de semana, por exemplo, eu vou trazer uma entrevista espetacular. Luiz Geraldo Dolino, um grande artista plástico, mas sobretudo funcionário aposentado do Banco do Brasil, especializado em comércio exterior, foi quem me alertou sobre a cronologia macabra do Bolsonaro, que me mostrou que não tinha aquela conversa de olha, vamos adiar porque a Pfizer não fez isso, a AstraZeneca não fez aquilo. Não! Era tudo esperando a picaretagem se consumar com a compra da Covaxin. E agora eu chamei o Dolino para me explicar isso direitinho numa entrevista. E no domingo vou fazer um Dois Dedos de Prosa com um querido amigo meu, tem muito a dizer sobre música, sobre televisão, sobre cinema, é o Ronivon. Ronivon, que eu chamo sempre de Ronaldo, e ele diz que nem a mãe dele o chama de Ronaldo, e então eu vou trazer para você um Dois Dedos de Prosa com o nosso querido Ronivon. Para hoje, eu tenho a lhe dizer o seguinte: o Luiz Paulo Dominguete Pereira, Luiz Pereira, nome do maior back, do maior zagueiro que eu vi jogar na minha vida, o baiano Luiz Pereira, da Academia do Palmeiras, que hoje é um ídolo em Madrid, mora lá. Pois esse Luiz Paulo Dominguete Pereira é um cabo PM de Minas Gerais e participou de um jantar com o Roberto Dias, que era o diretor, era até ontem, diretor de logística do Ministério da Saúde, de Mandetta, de Tait, de Pazuello e de Marcelo Queiroga, e foi demitido porque esse Dominguete deu uma entrevista à Constança Rezende, da Folha de São Paulo, a mesma que publicou o furo no Estadão da rachadinha, do peculato, da extorsão de Flávio Bolsonaro na Alesp, contando que nesse jantar, na presença de um coronel e de um empresário que ele não sabe quem ele lhe pediu uma propina de $1 por dose de 400 milhões da AstraZeneca que ele tentava vender. Nós vamos falar sobre isso aí porque os senadores da CPI estão convictos de que, na verdade, ele era um cavalo de Troia que foi colocado lá pelos bolsonaristas tentando desmoralizar o depoimento de Ricardo Miranda. Se o Ricardo Miranda for desmoralizado ou não, estão perdendo chumbo, porque já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, a pedido do governo. E o Roberto Dias já foi demitido por causa disso. Então, é o tipo da bala tiro na água. Mas o tiro na água ficou pior quando Cristiano Alberto Carvalho, representante da empresa Davat, em nome da qual o cabo disse que vendia essas doses a $3,50, no dia 20 de março. No dia 21 de março, ele chamou o Pazuello, que era ministro da Saúde, e mandou investigar. Ele está querendo se livrar de um crime de prevaricação, né? Aliás, os 3 senadores já apresentaram aí um pedido para incluí-lo, para enquadrá-lo nesse crime. Pois bem, no dia 22,
o Pazuello abriu a investigação, chamou o Elcio Franco e o Elcio Franco fez a investigação e respondeu que não havia nada. No dia 23, o Pazuello foi demitido. Foi demitido porque foi ágil demais? Não, vai para o Book of Records. Agora, ao chefe do comando militar do Ministério da Saúde, o tenente-intendente incompetente. Se não serviu para distribuir vacina, para que é que vai servir para fazer inquérito administrativo, não é mesmo? Pois é, então eu quero lhe dizer o seguinte, esse depoimento do cabo Dominguete na CPI, mas que perda de tempo. Eu vou lhe explicar por quê. E amanhã, aliás, sábado, eu, na entrevista com o Dolino, eu vou pedir que o Dolino me explique isso. O que acontece é o seguinte, se a Pfizer ofereceu vacina durante um ano, sem intermediário, se a AstraZeneca assinou um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que é da estrutura do governo federal, ou seja, está sob o comando do desgoverno do Bolsonaro, se o Instituto Butantan ofereceu vacinas, milhões de vacinas, que o Instituto produz com a Sinovac chinesa, se a Moderna ofereceu, todos eles sem intermediário, se a Johnson ofereceu vacina, por que que tem que comprar vacina indiana que a Anvisa não considera bem produzida, que não deu um atestado total para circular, ao contrário, impôs um monte de restrição, que não tem autorização para ser vendida para nenhum país do mundo, que a Índia não deu, a um preço de 1 bilhão e 600 milhões, que ainda estão empenhados. O ministro da Saúde já cancelou o contrato de compra, mas o dinheiro ainda está guardado, não pode ser usado em nada que não seja isso. Tudo isso com um intermediário, Francisco Emerson Domiciano, que é o elo de união entre Ricardo Barros e Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro contou à CPI, falando de casa, por via computador, que o apresentou ao presidente do BNDES para uma ideia genial que ele teve sobre internet no Nordeste. Já pensou que picaretagem? Picaretagem é sinônimo de intermediário, de atravessador. Só quem tem interesse em pagar propina ou receber propina, pagar propina usando dinheiro público, é quem contrata empresário picareta. E basta acompanhar, como eu acompanhei com muita náusea, o depoimento de Luiz Paulo Dominguete. E o pessoal do Bolsonaro dizia, se o cara lhe ofereceu propina, por que é que não prendeu? Perguntou o Marcos Rogério, perguntou, sei lá quem Girão, perguntou um monte de senador, puxa-saco que lê nota do Palácio do Planalto no Senado, envergonhando o Senado Federal, envergonhando os seus estados. Você de Rondônia, você do Rio Grande do Sul com o tal do Heinz, você do Ceará, o que é que você está fazendo sendo representado no Senado por essa turma, Marco Rogério, Girão, Heinz, bando de vassalo, de puxa-saco, de sabujo, de um desgoverno assassino como é o do Jair Bolsonaro, capetão sem razão, capetão sem noção. Pois bem, o Marco Aurélio Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, disse que ficou muito satisfeito se for substituído por Augusto Aras ou por André Mendonça. Mas era só o que faltava. Esses caras do Supremo, eles não têm noção também, né? Porque os caras não respondem a ninguém, não são julgados para ninguém, eles se reúnem e se livram de tudo. E o cara ainda quer influir na escolha do substituto dele, do sucessor dele. Onde é que está na Constituição isso, ô Marco Aurélio? Ora essa. O Marco Aurélio eu não posso nem falar mal dele, porque graças a ele eu tenho um grande prestígio nacional pela pergunta que eu fiz, pela resposta que eu dei a uma pergunta dele, no Roda Viva, né? Que ele perguntou, você não confia na nossa Suprema... Você não acredita na nossa Suprema Corte? E eu disse não. E não acredito mesmo até hoje, apesar de aplaudir quando
atua a favor da democracia. O último assunto que eu quero tratar aqui é do Jairo Júnior, que não é mais vereador do Rio. O filho do coronel Jairo, que herda também o nome dele, que é o chefe da milícia da comunidade do Batã, que matou o seu enteado depois de torturá-lo, o menino Henri Borel, e que virou o alvo da comoção nacional, foi cassado por 49 votos a 0. Um dos 49 votos é do Carlinhos Bolsonaro. O 02 chorou, mas não chorou pelo destino, não. Chorou pensando na facada que papai levou da mão do do Adélio Bispo, que está agora no presídio, no hospício presidiário, né? Jairo Júnior não é mais vereador do Rio e é um bom sinal. É um sinal de que a impunidade não vale tudo mais como valia antigamente. E eu conto com isso. Eu conto com a diminuição do contágio que está acontecendo da Covid-19 e que com isso o povo vá para a rua para empurrar contra a parede esse sabujo Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que está com 130 pedidos de impeachment do Bolsonaro, inclusive um super pedido, que é impressionante, o leque ideológico do super pedido que foi apresentado ontem, quarta-feira, 30 de junho, último dia do primeiro semestre do ano de 2021, por gente como Gleisi Hoffmann, do PT, e Joyce Hasselmann, que era bolsonarista. Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, e outros políticos de direita e de esquerda. Agora, pouco valor porque o Arthur Lira joga tudo no lixo em troca dos 4 bilhões de reais, nosso dinheiro, do orçamento secreto, do orçamento do tratoraço do Bolsolão, que o Bolsonaro deu para garantir a sua impunidade e a votação de alguns projetos de seu interesse. Pois então, agora nós estamos contando com o povo na rua, em massa, com menos contágio, com menos casos nas UTIs, com menos mortes por Covid, e o povo exigindo que lhe dê de volta aquilo que lhe foi prometido pelo Bolsonaro e ele não cumpriu. Combate à corrupção continua no alto da preocupação do povo brasileiro. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas. Pode escrever isso aí.